Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta, lições bíblicas CFEAD, classe dos juvenis, bem lição de número 13. Isso nos mostra que estamos na última lição do terceiro trimestre do ano de 2024. Se Deus nos permitir, estaremos dando início à nova revista, esta revista aqui, da Sala dos Juvenis. A faixa etária é dos 15 aos 17 anos e vai trazer o título geral, panorâmico, falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. E como eu fiz com a lição dos jovens, vou fazer com a lição também dos juvenis. Vamos criar um paralelo, um gancho, né? A lição de hoje, que vai ser essa lição que vai ser ministrada no dia 29 de setembro de 2024, ela traz por título Avisos e Promessas Finais. Quer dizer, nós vamos ser lembrados, nós vamos ser, vai ser nos apresentado alertas, cuidados que precisamos e também aquilo que nos fortalece, que são as promessas. Ligando a primeira lição ou o tema geral da próxima lição, como combater as ideologias do nosso tempo, obviamente obedecendo ou estando atento a estes avisos de hoje e também crendo e se fortalecendo nas promessas finais. Obviamente que finais nós podemos entender escatologicamente, como foi também com a lição dos jovens, e podemos também com os nossos finais aqui, no tempo presente. A lição dos jovens trouxe o tempo remoto também, quanto às profecias escatológicas. E nós vamos ver a questão destes avisos. Quais são eles? O texto básico está em Hebreus capítulo 1, versículo de número 1 também. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Filho está com a letra F maiúscula, então ele está falando do Filho de Deus. E é aqui que nós vamos nos deter, na questão dos avisos e das promessas. Os avisos, eles têm a finalidade de nos alertar, de nos precaver, de nos deixar, vamos dizer assim, espertos. E as promessas, elas vêm para fundamentar, principalmente nos momentos mais difíceis que nós encontramos nas nossas vidas, tá bem? Quando vamos adiante, nós temos sempre conectado com Deus, mas hoje nós vamos direto para os objetivos da lição. Quais são os objetivos? O alvo, quais os alvos, quais as metas? Ela quer nos levar até onde, ou o que ela quer nos mostrar. Primeiro, explicar as admoestações ou admoestações finais em Apocalipse. Tá bom? Relembrar as promessas contidas no livro e apresentar o encerramento do livro de Apocalipse. Veja que a palavra agora, admoestação, ela vem juntamente com os avisos, admoestar, exortar, corrigir. Nós vemos isto no decorrer, principalmente nas cartas paulinas, nós vamos ver também nas cartas pastorais, principalmente a Tito, onde ele diz: exorta as redáguas, corrija, ensine, avise. Vai estar ali tudo quase como sinônimos em que nós precisamos tomar cuidado. Então, primeiro, admoestar, as admoestações finais, quer dizer, as complementares, aquilo que vai fechar o pacote de todos os avisos que nós tivemos no livro de Apocalipse, vai nos lembrar novamente as promessas contidas no livro, e ele já se inicia no capítulo de número 1, chamando de bem-aventurado as pessoas que agem de três maneiras com as promessas deste livro. E também apresentar o encerramento do livro do Apocalipse, que obviamente será um fechamento, um final triunfal para o povo fiel. Vou copiar também um pouco aqui da lição dos jovens.
e também relembrar que haverá um juízo para os desobedientes, para os infiéis. Bom, então o encerramento, ele vai apresentar o encerramento do livro, e nós vemos já estas duas características, por isto os avisos no título, tá bom? Se nós formos mais adiante, nós temos aí também uma sugestão do escritor, né? Sobre uma leitura, sugerindo um livro, uma leitura concernente e importante também deste assunto, que é o livro Os 50 Acontecimentos Finais da História da Humanidade. O autor é Robert Morgan. Então, também solicita a cada um de nós, professores ou superintendentes, este ânimo, este fomento também este hábito da leitura. Como eu já disse em outras aulas, o povo brasileiro não tem muita afinidade com a leitura, com o ato de ler, né? Nós somos um pouco perezosos nesta arte. Porém, aqueles que têm por costume a leitura, está também no versículo 3 do primeiro livro de Apocalipse, né? O ler, esses que têm hábito, eles têm, obviamente, mais chances de formar a sua própria opinião, chegar a uma conclusão um pouco mais fácil. E há um ditado corrente nas redes sociais que aquele que não lê, ele é obrigado a acreditar no que os outros lhes dizem, tá bom? Nós temos um povo na Bíblia que, assim que Paulo terminava os seus sermões, eles simplesmente iam para suas casas para examinar os rolos, ou a escritura, como era chamada, os rolos, para ver se aquilo que Paulo estava pregando era verdade ou não. É um bom costume, é um maravilhoso costume, porque nós, como seres humanos, por mais fiéis que procuramos ser, podemos cometer erros, pode-se cometer erros. E, obviamente, aquele que estuda, pelo menos, eu nunca tive o hábito, destes quase 40 anos que estamos nesta área, eu nunca tive por costume aprender para aparecer ou para confrontar os meus irmãos. Não, meus irmãos não. Obviamente eu vou confrontar o erro, a falsidade teológica, a falsidade de ideias, a falsidade doutrinária, a falsidade cristã, mas nunca usar contra os meus irmãos, contra os meus professores, contra os meus superintendentes, contra os meus pastores, de maneira nenhuma. Ainda que alguma coisa me dê vamos dizer, esta oportunidade, não faço uso disto primeiro pelo respeito e pela consideração que nós temos uns pelos outros. Mas quem não lê, ele é obrigado a acreditar no que os outros falam. E, infelizmente, o que nós mais temos visto, senhores professores, senhores superintendentes, senhores pastores, são pessoas saindo de nosso meio para outros tipos de ensinos, de doutrinas, simplesmente porque nós não temos e nem compartilhamos o hábito de ler. Mas ler, como nós sempre dizemos aqui também, ler sempre compêndios relevantes dentro da nossa doutrina, que é a doutrina pentecostal, e dentro dos nossos costumes, tá bom? Porque o que acontece? A ovelha, que ela está muito desguarnecida, ela é um alvo fácil dos lobos. E esta preocupação tem que partir de nós, o incentivar, o motivar os nossos alunos à leitura, principalmente, como dizia o pastor amigo meu, mormente a Bíblia Sagrada, principalmente a Bíblia Sagrada. Nós vemos até agora a falta do costume de carregar exemplares físicos da Bíblia Sagrada. Você chega na igreja, a pessoa simplesmente ela chega, daqui a pouco ela saca, não tenho nada contra, até estou fazendo uso das tecnologias, mas o que acontece? Vai se criando um abismo entre um bom costume, que é você estar
munido de um exemplar das Sagradas Escrituras, da harpa cristã, que é o nosso hinário oficial, e isso vai criando em nós também tudo aquilo que nós temos o costume de carregar, nós temos o costume também de nos acostumarmos com aquilo que nós temos que carregar todos os dias. Veja bem, eu carrego marmita todos os dias. Tenho o hábito, obviamente, quando eu chego em casa, às vezes a esposa reclama que eu não quero comer no prato, eu quero comer numa vasilha, ou na marmita, no pote, naquilo que eu uso no meu dia a dia. Pega-se o costume, isso é muito bom. Então, senhor professor, senhor superintendente, quando nós colocamos este costume, como eu disse, chega na igreja, simplesmente saca o celular e ali tem de tudo. É bom, mas para determinados locais não é relevante, não é interessante ter esta facilidade, esta ferramenta. É melhor que nós criemos bons costumes ou voltemos a ter os bons costumes, tá bem? Veja, eu estou usando aqui, mas eu tenho uma revista física. Aqui ela é um pouco mais cômoda, eu não estou cultuando a Deus, eu estou dando uma aula, então é muito mais cômodo, mais fácil do que você, geralmente os livros vão, mas na igreja a Bíblia, principalmente a Bíblia bem manuseada, como Paulo também diz a Timóteo, ela é muito mais fácil, né, de ficar na página que eu quero, no livro que eu quero, e assim constantemente, tá bem? Não precisa carregar uma Bíblia, deixa eu ver aqui, Jim Swaggart está ali, ela é espessa, ela é grande, mas você tem ali a Bíblia do pescador, tem a Bíblia do pregador, tem a Bíblia e tem a Bíblia convencional, a Bíblia, vamos dizer assim, aquela Bíblia normal, que também já vem, olha que coisa interessante, também vem com a harpa cristã. Então é uma facilidade tremenda. Mas você precisa, como Paulo disse, aprender a manusear bem a espada, a palavra da verdade. Quando ele diz que eu tenho que me apresentar a Deus como obreiro aprovado, que eu não tenho do que me vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então veja, manejar bem não é simplesmente clicar, digitar um número e vai aparecer. Não, é folhear a Bíblia e saber como encontrar mais facilmente o livro que está sendo solicitado a leitura pelo pregador, pelo ensinador, pelo pastor, pela irmã, pelo irmão, que está apresentando algo a Deus juntamente com a gente, que nós não somos assistentes, também estamos lá cultuando, de nós nos localizarmos aquilo que ele vai oferecer para Deus, ou que Deus mandou que ele transmitisse a nós. Então nós precisamos tomar cuidado. É uma admoestação, tá bom? Não estou obrigando ninguém a fazer isso. É um aviso, é uma admoestação. E você sabe que nós carecemos de pessoas desta maneira. Na admoestação, ele diz aqui, nós já vimos admoestações finais, o ponto 1, nós vamos entrar no escopo da lição, eu estou fazendo o uso da leitura em si, poderia fazer resumos, poderia trazer a partes, não, mas vamos ficar na lição para nós nos acostumarmos a manusear a revista. Quando nós tivermos aí uma facilidade maior em manusear, em localizar dentro do livro físico, nós trazemos outros, né? Quando nós conseguirmos uma exegese razoável do que nós temos diante de nós vamos trazer outros materiais, porque depois, e também como empregá-los, porque às vezes nós temos aí um vasto número de informações, mas não temos o tempo suficiente e nem temos a capacidade de resumir, de sintetizar as ideias principais. Obviamente nós vamos falar, não vamos falar nada, ainda vamos gastar tempos excedentes daquilo que nos é fornecido. Maravilha? É mais ou menos por aí. Não querendo ser chato, mas vamos ficando um pouco mais velhos, vamos ficando um pouco mais seletivos. E vocês têm a oportunidade, essa faixa etária é maravilhosa. Era um tempo em que eu lia uma vez e eu gravava. Hoje eu tenho que ler 2, 3, 4 vezes em voz alta para poder arquivar um mínimo de informação. Mas essa idade juvenis, jovens, a mente está galopando feito um cavalo de raça. É muito, muito boa. Tá bom? Porque vai chegar um tempo em que nós vamos viver das lembranças mesmo, porque a mente já vai ser mais difícil, nós teremos um pouco mais de dificuldade
talvez não no entendimento, mas na questão de você demorar um pouco mais, tá? Por causa dessas dificuldades. Então, admoestações finais, vamos deixar as admoestações agora e vamos para as admoestações da revista. Chegamos ao estudo do último capítulo deste surpreendente livro, obviamente o livro do Apocalipse. Veremos as admoestações e promessas finais do Senhor, enfatizando a autenticidade de cada profecia. É por isso que na lição dos jovens tem a parte que fala, Deus fala para o Senhor, se veja que agora ele está falando com o próprio Filho de Deus, ele diz, sela o livro, sela este livro. Aqui no caso nós vemos, quando ele diz sela, ele não está falando de serrar, mas de selar, de marcar, de carimbar. Para quê? Para autenticar o livro publicamente, porque muitos leriam, aquelas escrituras chegariam a um número quase que não conhecido, né? Não poderíamos enumerar a quantidade de pessoas que chegariam ao conhecimento daquele livro. Então, sela, no caso, não é de serrar, mas de autenticar. Veja, aqui ele já diz claramente, enfatizando a autenticidade de cada profecia. Quer dizer que existem várias profecias no livro do Apocalipse. E da sua volta e o convite para estarmos com ele na Nova Jerusalém. Então, a autenticidade das profecias, a volta de Cristo e o convite para morarmos com ele nas mansões celestiais. Como ele disse, ele vou preparar-vos lugar. Então, os lugares estão preparados e nós simplesmente agora vamos com ele a partir do momento que obedecermos determinados avisos e acreditarmos em determinadas ou todas as promessas no caso, tá bem? Todos os avisos e todas as promessas. Admoestações são conselhos, advertências e correções do Senhor para que vivamos aqui e na eternidade, na sua boa, agradável e perfeita vontade. Romanos 12:2. Essas admoestações afirmam que as palavras do livro são fiéis e verdadeiras. Então nós vemos o porquê de tudo isto. Para chancelar, para autenticar, para garantir, para nos lembrar, para nos convidar, para nos mostrar, para nos, como ele disse aqui também, para nos advertir, para nos corrigir. Nós estamos num período em que as pessoas não gostam de ser corrigidas e às vezes até nem expressam as suas intenções reais para não serem corrigidas, porque simplesmente não aceitam. Se acham estar numa condição, numa posição de que não precisa ouvir outra pessoa, ouvir mais, principalmente os pais, os professores, né? Então, muitas vezes, nós nos colocamos numa posição em que nós somos irrepreensíveis. A Bíblia diz para nós sermos irrepreensíveis, mas muitas vezes nós nos achamos irrepreensíveis. Porém, a nossa conduta é totalmente, ou pelo menos parcialmente, ela é corrigível, ela é repreensível, ela pode ser chamada a atenção, mas nós não gostamos desta palavra. E outras também que existem que nós simplesmente tentamos abolir do nosso dicionário mental para não nos sentirmos constrangidos pelas admoestações. Tá bem? Então, ponto 1, o Senhor vem sem demora. Veja que o escritor coloca que é uma garantia, é uma promessa de Cristo que vai voltar sem demora, Apocalipse 27, eis que volto sem demora, eis que venho sem demora, e nós devemos guardar. A primeira vez que ele fala desta demonstração, são 3 no capítulo 20 de Apocalipse, ele diz, eu venho sem demora. Nós precisamos guardar as palavras deste livro, venho sem demora, né? Nós precisamos. E depois, a última, lá no versículo, se eu não me engano, versículo 20, o próprio escritor diz, e aquele que testifica estas coisas diz, logo venho, cedo venho, venho sem demora. Então, em todas as 3 vezes tem um complemento, ou guardar a palavra, as profecias, o meu galardão está comigo, e nós precisamos olhar. Então, porém, a visão aqui do começo do tópico 1,
Ponto 1 é a vinda, a volta do Senhor Jesus Cristo sem demora. Aí você diz para mim, irmão Maurício, nós estamos no ano, terminando praticamente o ano de 2024 e Jesus Cristo não veio ainda. Então é interessante lembrar que o tempo é problema para mim e para você. O Cronos é problema para mim e para você. Porque o nosso Deus é eterno. Então para ele, como ele mesmo disse, 1000 anos é como um dia. E um dia é como, quer dizer, é irrelevante a questão do tempo contado, do tempo cronometrado, cronológico. Não, para ele vive, para Deus o tempo é o kairós de Deus, é a eternidade. Né? Não tem princípio, não tem fim. Então o peso é um fardo, uma preocupação para mim e para você. E você pode olhar para mim e dizer, nós estamos no ano de 2024 e Jesus não voltou ainda. Mas eu te garanto, ele está voltando. Desde o dia que ele foi em Atos 1:1, assunto aos céus, no capítulo 1 de Atos, ele já está voltando. Então nós temos que viver como se Jesus voltasse hoje, ou daqui a meia hora, porque senão não ouviremos o soar das trombetas, ou ouviremos o soar das trombetas e não seremos chamados para o convite que está nos objetivos, tá bem? Ou na introdução de irmos morar com ele na eternidade. Precisamos tomar cuidado com isso. A sua vinda será repentina, por isso é chamado de arrebatamento, raptus. Ela será repentina, nós não sabemos o dia também, repentina e surpreendente. Por que repentina? Porque vai ser no piscar de olhos. Por que surpreendente? Porque alguns vão se olhar e surpreendentemente ficar. Outros terão a grata surpresa de vão se olhar e estarão com ele naquele momento. Tá bem? Então precisamos estar preparados, segundo o escritor, nós precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4,17, entendeu? E para um dia voltarmos com Jesus nas nuvens, isso aqui, né, na grande tribulação, quando houver a exclamação, nós falamos sobre os 144.000, aqueles que ficarem vão ter que passar por um período de 7 anos, ou de 7 dias de anos, uma semana, a 70ª semana de Daniel, e a igreja vai voltar junto com Cristo para enfrentar e derrotar o anticristo, o falso profeta, e assim no fim ele diz, no fim da grande tribulação, e então reinaremos com ele durante o milênio. Veja, há um espaço de tempo aqui agora, tá bem? Então há um espaço de tempo. Então nós precisamos nos preocupar em estarmos preparados, porque o Senhor vem sem demora. Ponto 1, 2, guarde as palavras desta profecia. O que é guardar as palavras dessa profecia? O problema aqui não é de esconder, é de não nos esquecermos. Existem coisas que nós escondemos, guardamos tão bem, é o meu caso, e depois nem eu me lembro onde foi que eu coloquei. Não me lembro. Ou às vezes fico um tempo tão grande sem usar ou sem fazer uso de uma ferramenta ou de alguma coisa que eu não sei onde está mais. Então a questão aqui, guarde as palavras, não é para esconder e largar escondido. Não, é para você não esquecer. Olha, devemos ter cuidado de não esquecer estas palavras, assim como o dever de viver de acordo com elas. Então veja bem, a palavra esconder, escondi a tua palavra, guarda as palavras desta profecia, não tem a ideia de você colocar num lugar em que ninguém ache. Não, está guardada porque você vai fazer uso tanto para você quanto para os outros. Tá bem? Fazendo que os outros você vai ensiná-los. Veja que o encerramento da revista dos jovens diz, e aos que há muitos ensinam. Então veja, você vai usar com os outros e vai usar para si mesmo para viver de acordo com os ensinamentos, com as doutrinas destas palavras. No caso das palavras aqui do Apocalipse. Veja, de acordo com viver, passando-as adiante. Olha aí, Mateus 28, 19 e 20. Ide, ensinai, ide, pregai, tá? Mateus 28, 19 é o primeiro texto da grande comissão, dos 5 textos que formam a grande comissão. Começamos com Mateus e encerramos com Atos 1:8. Tá bem? Aí você fala, e os outros, irmão Maurício? Procure.
leia um livro, leia a Bíblia, tá bom? Eu vou te emprestar uma vara de pesca com caetilha, com molinete, não sei com o que você pode pescar, mas quem vai pescar é você, tá bem? Então, olha aí, aqui a questão do guardar as palavras e passá-las adiante. Por quê? Porque o próprio Deus disse, o próprio Senhor disse que Ele as cumprirá. Ele as cumprirá. Tá bem? E como Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender, podemos e devemos ter total confiança nas Escrituras Sagradas. Tá bem? Nós precisamos, isto é primordial na vida de um cristão genuíno, o crer nas Escrituras. Tá? E hoje em dia o que nós mais vemos são pessoas, são ensinadores, obviamente fora do nosso meio, ou que até têm o nome parecido com os nossos, os títulos parecidos com os nossos, de crentes, de cristãos, aqui no caso até carregam certos compêndios debaixo de seus braços, e o que acontece? Porém, eles trazem dúvidas, eles causam dúvidas, eles criam dúvidas na mente, principalmente dos mais novos, concernente às doutrinas das Sagradas Escrituras. Tá bem? Vai dizer, eles dizem como o diabo disse a Eva. Tá? Não é bem assim. Olha, Eva, você não vai morrer. E Eva acreditou. Por quê? Porque a primeira coisa que Satã fez foi colocar Deus como mentiroso da história. E hoje não são raros os anunciadores, seja qual for o meio de comunicação, que tentam colocar Deus, as Escrituras, como mentirosas, como falsas, como não... como dispensáveis. E há muitos cristãos, que se dizem cristãos, estão levando esta ideia a cabo. Então nós precisamos tomar cuidado. E lembrar os nossos alunos que o guardar aqui não é guardar e esquecer. Não, é usar e transmitir. É usar para a minha vida e transmitir para beneficiar a vida de outros. Tá bem? Então, no final ele vai lembrar que algumas profecias já se cumpriram naquela época. Se você puder assistir a aula dos jovens, a lição de número 13, nós abrangemos este aspecto, este ponto, um pouco mais tempo, um tempo um pouco maior, e você vai ter aí um entendimento um pouco mais completo. Então foram escritas outras que se cumprirão brevemente. Tá bem? Então é o cumprimento do futuro, as promessas futuras, ela tem o cumprimento momento e o cumprimento remoto, cumprimento, tá? de se cumprir, do verbo cumprir. Tá? E ele continua escrevendo, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os cristãos genuínos não passarão por ela. Logo, devemos dar a máxima atenção à palavra de Deus. Tá? Isso é uma outra doutrina totalmente combatida, senhor professor, senhor superintendente, os senhores sabem disso. Tá? Quando eu uso a palavra Senhor, eu estou generalizando. Tá? São os dois gêneros. Pode ser um superintendente mulher, irmã, e pode ser um superintendente irmão, homem. Então, tá? Eu estou generalizando. Tá bem? Eu não estou usando aqui só especificando o masculino. Não é isso. Tá bem? Então, veja bem, nós precisamos lembrar os nossos alunos, e nós, como pastores, devemos lembrar àqueles que nos ouvem que nós precisamos acreditar nas Sagradas Escrituras, porque elas são divinamente inspiradas. Paulo disse isso a Timóteo, e nós já usamos estas referências em outras aulas. E o que acontece? Uma outra doutrina, entendeu? Que ela faz parte da doutrina pentecostal, da nossa doutrina, é que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tá bem? Nós não somos da ideia de um tribulacionismo ou de um pós-tribulacionismo. Não, nós somos pré-tribulacionistas, quer dizer, a igreja será arrebatada antes dessa semana de anos, desses 7 anos da grande tribulação. A igreja é arrebatada antes, e o professor tem que trazer isto à tona praticamente quase todas as vezes que ele tiver a oportunidade para falar do assunto, ele inserir na sua aula, na sua palestra, na sua pregação,
esta questão, tá bem? Logo, devemos dar a máxima atenção à palavra de Deus, tá bem? Hoje nós vemos pessoas com medo, assustadas, porque já estão acreditando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não, a noiva de Cristo, aqueles que forem na primeira ressurreição e no arrebatamento dos santos, isto se dará antes da grande tribulação, tá bem? E os que ficarem, infelizmente, aí sim vão ter a oportunidade de experimentar toda a atrocidade do anticristo, toda a malignidade do anticristo. Por isso, o escritor sabiamente nos lembra que nós devemos dar a máxima atenção à palavra de Deus, tá bem? Principalmente os jovens, tá? Não acho que eu cheguei aqui e não passei por esta fase de vocês. Passamos. Todos nós hoje que aconselhamos, que passamos também, e talvez fizemos coisas até piores do que vocês fizeram, tá? E por isso nós temos aí, vamos dizer, um certo direito, não um certo direito, mas um privilégio de expor a vocês coisas que vocês não precisam passar como nós passamos, mas nós os admoestamos para que vocês não tenham o desprazer de passar pelas coisas que nós passamos, por não dar ouvidos aos pais, por não dar ouvidos aos sábios professores, porque nem todos que têm o título de professor são realmente, têm a consciência de que são formadores de futuros cidadãos, e com isso ele deve apresentar um ensinamento sadio, correto, ético, tá bem? Costumes razoáveis, saudáveis a todo cidadão que compõe a determinada sociedade, no nosso caso a sociedade brasileira, e nós passamos por isso. Então hoje nós podemos até admoestar, não com aquele de mandar, não, isso aí é o pai e a mãe de vocês, mas de pedir a vocês que tomem cuidado, para que não caiam nos mesmos buracos que nós caímos nesse trajeto. Eu disse isso, hoje minhas filhas, as 3 já são adultas, casadas, uma já é mãe, mas eu sempre disse a elas, vocês querem aprender com os erros do pai ou vocês preferem cometer os mesmos erros? Talvez não tenham chance de escapar como Deus me livrou dos meus e me trouxe até aqui. E elas sabiamente, graças a Deus, sempre disseram para mim, não, gente, então fica com o que você está falando, tá bem? Não é um conselho, é só uma dica, preste atenção. Tá bem? A nossa intenção é que vocês não sofram o que nós sofremos, o que nós passamos. Tá bem? Qualquer dia, se houver interesse, a gente fala um pouco mais sobre isso. 1.3 é um alerta moral. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. É uma das advertências mais sérias e duras na palavra do Senhor. Então, aos cristãos é inadmissível um comportamento duplo, pois há diferença entre o destino dos ímpios e o destino dos servos de Deus. Como nós dissemos lá na aula dos jovens, nós abrangemos este ponto com um pouco mais de tempo. Veja, porém é uma admoestação severa. Veja, ele fala de sujo, de injusto. Quer dizer, quando fala de sujeira, ele não está falando só da sujeira, não está falando de uma sujeira física. Ele está falando de manchas no caráter, manchas éticas, manchas comportamentais. É aquela mancha que vai destacar-se no meio da alvura quando todos os salvos estiverem reunidos. Há uma passagem na Bíblia que é uma grande festa e todos os convidados deveriam ter as suas vestes brancas. E o dono da festa olha e alguém está com uma mancha e diz, como é que você conseguiu entrar aqui? Então lance-o para fora. Ele é retirado daquela convenção, daquela festa. Por quê? Porque a sua vestimenta não condizia com as exigências feitas pelo anfitrião, vamos dizer assim. E nós precisamos tomar cuidado. Aqui a sujeira não é pó, terra, lama, não é, sei lá, chama de barro, de lama, outros chamam de outras coisas. Mas veja, mas sim quando a nossa santidade não é perfeita, quando o nosso desejo de santificação, de purificação, de alvura, em todo o tempo sejam novos teus vestidos, veja, não deu certo, ou não foi feito da maneira correta. Tá bem? Porque quando fazemos, Isaías, lá no 1º capítulo do livro dele, diz o quê? Que ainda que os nossos
pecados sejam vermelhos como escarlate, ele os tornaria mais branco que a branca lã. Além de que fossem vermelhos, carmesim, eles seriam mais alvos do que a neve. Veja, o Senhor nos promete esta limpeza, porém a busca pela santidade, pela santificação, ela tem que partir de nós. E eu já expliquei que santidade não é só se separar do mundo, santidade é separar, consagrar e utilizar, se deixar ser utilizado por Deus. Também tem essas 3 fases da santificação. Também moral, né? Nós não podemos ter um comportamento duplo, assim como a fonte não pode verter água potável e água saloba, como dizem os antigos, uma água insalubre, você não pode beber, você não pode consumir para nenhum tipo, nem, né, pode se lavar o carro, não. Então veja, existem comportamentos que não condizem, veja, não são pecados, eu já falei isso, muitas vezes eu gosto muito de repetir isso, existem coisas que não são pecados, mas são embaraços. Então, às vezes, o comportamento dúbio de um cristão pode não ser expressamente, explicitamente um pecado, mas embaraça, porque não convém ao cristão ter determinados comportamentos. E nós sabemos que a diferença entre os destinos de um e de outro serão muito claros naquele dia. E já é claro para nós, mas naquele dia se cumprirá o que nós aprendemos hoje, que o destino dos ímpios é o sofrimento eterno, o destino dos santos é gozo e alegria eterna. Mas naquele dia nós vamos ver que tudo que nós pensamos que conseguiríamos fazer para reverter lá a situação não vai dar certo. Não terá como ser revertida esta situação. Por isso o escritor aos Hebreus diz que após a morte segue-se o juízo. Então, enquanto há tempo que eu e você possamos observar o nosso comportamento, se há alguma coisa que nos prejudica, devemos sanar, sacar, tirar das nossas vidas. Se ela está boa, aí vem o incentivo à santidade. Veja, se alguma coisa nos torna sujo, se alguma coisa nos torna ímpio, injusto, o que nós devemos fazer? Um incentivo à santidade diante de uma sociedade cada vez mais impiedosa e egoísta e invertida em seus valores, precisamos compreender que já se cumpre as palavras do Senhor, quem é injusto, faça injustiça, quer dizer que aqui, porém, o complemento que nós queremos é este aqui, olha, e quem, ponto e vírgula, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda, Apocalipse 22, 11. Então vejam bem, é um incentivo, um convite e um incentivo à santidade. É um convite, no momento em que ele diz, se você é justo, faça, pratique mais justiça, se você é santo, santifique-se mais. É um convite e um lembrete. Por quê? Se eu não agir desta maneira, não terá como eu entrar nas mansões celestiais e estar com Cristo na glória. Tá bem? Então, um incentivo é um incentivo porque eu tenho que me lembrar que existem 2 destinos. Tá bem? O caminho largo é um destino e o caminho estreito é outro destino. Apertado, difícil, porém, conduz à salvação. E são muito poucos, a Bíblia diz, são poucos, capítulo 7 de Mateus, poucos os que se acertam com eles. Tá bom? Então, veja bem, nós somos convidados, incentivados a nos santificarmos neste interim, né, em que estamos aqui, vivendo como peregrinos, tá bem? Nos desviando do mal, nos afastando de tudo que não convém, tudo que é pecado, tudo que não convém. Paulo disse aos Coríntios, nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu vou trazer sempre esses lembretes que nós precisamos ter em mente. Existem, mas foi Deus que fez. Mas veja, ele está tão corrompido no mundo, veja, o escritor disse, invertido nos seus valores, totalmente distorcido, totalmente mudado, totalmente em tinieblas, totalmente em trevas, que já não convém mais o crente, mesmo sendo servo de Deus e sabendo que foi Deus que criou aquilo ali, ele estar ali. Veja, o lugar continua a criação de Deus? Sim, porém, totalmente corrompido, estragado, destruído. Então, para mim, não convém estar ou fazer determinadas coisas. Ainda que eu possa me lembrar que Deus é criador. Veja, Deus é o criador do mundo, mas o mundo jaz em quem? O mundo jaz no maligno.
Entenderam? Então nós precisamos chegar a conclusões óbvias e sérias. Nada com brincadeira, joguinhos de palavra. Aprendendo aí em determinados grupos a fazer joguetes de palavras. Tá bem? Brincando com palavras para se poder se colocar em situações que não é devido a um crente, que não é devido ao salvo. Então vamos lá, 2, Alfa e o Ômega. No início do Apocalipse, Jesus se revela como o Alfa e o Ômega. Essa expressão vai aparecer mais 2 vezes, em 21:6 e 22:3. Isso quer dizer que Jesus é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Todas as coisas começam e terminam com Ele e por Ele. Romanos 11:36. Ele tem o poder absoluto, por isso Ele é onipotente, quer dizer, todo poder, todo está com Ele. Tá bom? Outras coisas têm força. Tem um determinado, tem um limitado poder. O poder de Deus é ilimitado. Isto permite a fazer a Ele aquilo que não convém a Ele, a sua personalidade? Não. Você nunca vai ver Deus fazer algo que Ele falou que não é para eu ou você fazer, mas porque Ele vai dizer, eu sou Deus e o Todo-Poderoso, eu faço o que eu quero. De maneira alguma, Ele vai nos dar este mau exemplo. Bem? Então nós vemos aqui, lembramos, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São muitos os versículos que nós temos dentro da Bíblia que nos vai lembrar também da onipotência e da imutabilidade dos preceitos de Deus. Preceitos eternos, tá bom? Nós já falamos sobre isso. Então, senhor professor, senhor superintendente, lembre sempre dos seus alunos que os preceitos de Deus são imutáveis, são eternos, tá bom? E nós precisamos pautar as nossas vidas, vivermos desta maneira, começando com Ele e terminando com Ele, tá? E tudo por Ele, tudo que fazemos. Paulo, o escritor bíblico vai nos dizer, tudo que façamos por obras ou por palavras, façamos em o nome do Senhor Jesus. Então, vamos mais adiante. 2:1, suas promessas, esse Deus Todo-Poderoso prometeu que voltará e trará consigo uma recompensa, um presente para cada um de nós. Então, nós vemos aqui não é somente esta promessa, mas todas as outras, aqui o presente, o galardão, contudo o galardão é o reconhecimento do Senhor em relação às nossas obras. Eu falei sobre isso numa das aulas, se você puder ver os outros vídeos, você vai ter informações maiores. Não sabemos, pois, a Bíblia nos revela que o Deus que preparou para aqueles que o amam, ninguém viu, nem ouviu, nem jamais pensou que podia acontecer. 1 Coríntios 2:9. Então, as promessas de Deus. As promessas de Deus são o que? As melhores. E com isto também, dentro das promessas, existe a promessa do galardão, do reconhecimento do nosso trabalho. E muitas vezes nós queremos ter uma dimensão deste galardão. Alguns até figuram isto como uma coroa cheia de pedra. Eu ganhei mais uma pedrinha para minha coroa, mais uma pedra para minha coroa. Então, tá vendo? Nós não sabemos qual é. Porque, veja, Paulo vai citar aos Coríntios que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nunca subiu sequer ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Quer dizer que por mais esplenda, ou esplendorosa, ou esplêndida que seja a nossa ideia, sequer chega próximo daquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso nós não trabalhamos visando o galardão. Tá? Nós trabalhamos para reconhecermos a nossa gratidão àquele que nos salvou. Tá bem? Se nós estamos trabalhando por um salário, seja ele físico ou não, a nossa visão é totalmente distorcida. Estamos aí estrábicos na nossa visão espiritual, tá bom? Seja o trabalho espiritual, seja um trabalho físico ou terreno que você está fazendo para Deus. Se você está visando lucros, salários, por favor, pegue aquele documentozinho azul que você tem, azul escuro, né, que está escrito na carteira profissional e vá procurar. Agora, digno é o obreiro do seu salário? Sim. Tá, mas tome cuidado com essa dignidade. Tem uns dignos demais aí, né? Um salário exorbitante. Tem que tomar cuidado com isso também. Porque isso é escândalo. Isso é escândalo. Pode trazer escândalo, pode escandalizar. Tá bem? Aliás, no caso, não é que pode, escandaliza. Escandaliza. Porque existem alguns aí que são dignos demais. O seu retorno é gigantesco. É uma coisa
Eu ia imitar um cabra da televisão ali, mas deixa quieto. Veja, existem coisas que, mas na promessa do Senhor ele diz de um galardão. Veja que não vai haver um galardão maior para um crente que entrou no céu do que para o outro. Não, todos nós receberemos o mesmo galardão. Qual é o galardão? Qual é a nossa grande recompensa? Ora, a entrada nos céus e de lá nunca mais saímos e nunca mais voltar. Vivermos no céu com Cristo, na morada de Deus, na morada, não namorada, tá? Não junte a palavra, são duas, na casa, vamos dizer, então, na casa onde Deus habita, habitaremos com Ele para sempre. Esse é o nosso galardão, essa deve ser a nossa visão, tá bem? E isso está onde? Está nas promessas de Deus, está nas suas promessas, e nós precisamos nos ater a isto. 2:2, a estrela da manhã, Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Esta maravilhosa revelação traz consigo uma preciosa promessa. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz do mundo. Tá bem? Tem a observação, e eu queria fazer uma observação também nossa. Veja, nós sabemos que as estrelas aparecem quando na rotação ou na translação o Sol vai ficar numa determinada parte da Terra. Obviamente, assim, a sua luz não vai incidir diretamente. Aí as estrelas que têm brilhos ou que as estrelas que refletem a luz do Sol, elas vão aparecer. Nós chamamos de noite. Mas aqui essa estrela é denominada estrela da manhã. De manhã, o astro-rei está brilhando. Para ela aparecer, ela tem que ter uma luz, ou ter uma proximidade, como os cientistas vão exigir, uma proximidade muito grande para que ela apareça, porque as outras todas, além de estarem ali, ou na rotação, vamos dizer que nós nos movemos, e elas ficaram numa outra parte, mas essa resistiu, e ela aparece. Veja, e ele diz: eu sou a luz do mundo. Por mais trevas que habitem neste mundo, Cristo sempre resplandecerá. Ele sempre aparecerá. E aqueles que brilham também, aqueles que são a luz do mundo, também devem e têm este chamado de nós aparecermos em meio a um mundo totalmente em trevas. Tá bom? Totalmente na escuridão do pecado, da injustiça, porque jaz no maligno. E nele não habita a luz, ele é o pai da mentira, nele habita a total treva espiritual. Então, quando o mundo está em trevas, ou aqueles que são a luz do mundo, e Cristo, que é a luz do mundo, ela aparece, ele aparece, o cristão aparece no meio das trevas. Então, veja que uma das funções do Sol, como sabemos, uma das funções do Sol, a estrela da manhã, é anunciar o começo do dia, do fim da escuridão. Aqui ele já chama de estrela da manhã como sendo o astro-rei, o Sol. Malaquias chama de o Sol da justiça. Tá bem? Veja que eu falei que nós colocaríamos duas, aquela estrela que a gente vê. Mas que interessante, o dia clareou e tem uma estrela aparecendo. Às vezes a lua, vai depender das estações. Mas aqui no caso, agora vamos para a lição espiritual em si, a lição em si. Aqui ele chama de estrela da manhã quem? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Então ele chama aqui, uma das funções do Sol, que é a estrela da manhã, é anunciar o começo do dia e o fim da noite, ou o fim da escuridão. Tá bem? Da mesma forma como o nosso Salvador fez com as nossas vidas e concluirá na plenitude dos tempos. Tá bem? Então Cristo, a estrela resplendente, estrela da manhã, o Sol da justiça, ele vem para anunciar um novo dia e também tirar as trevas, acabar com as trevas, tá bem? E isto, quando nós falamos em trevas, nós estamos falando de tudo aquilo que é feito, as ocultas, vergonhoso, escondido, pecado, uma infinidade de coisas, tá bem? 2:3, a Nova Jerusalém, imagine quão glorioso será viver na Nova Jerusalém. Por que eu falei da arca? Veja, quão glorioso o cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde as ruas, onde os muros, onde as ruas são de ouro e os muros de jaspe e cristal. Pensas como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Então vamos lá, a Nova Jerusalém. Se nós conseguirmos, se pelo menos imaginarmos 1/3 desta gloriosa
desta grandiosidade, nós já somos bem-aventurados. Tá bem? Mas muitos já se esqueceram, porque estão satisfeitos com ruas de asfalto, ou com a pavimentação asfáltica, estão satisfeitos com a iluminação pública, estão satisfeitos com, sei lá. Porém, nós vamos para um lugar que a rua ela não é pavimentada de asfalto, ela é pavimentada de ouro. Nós vamos ver que a luz não é uma luz fornecida por uma instituição pública. Nem o sol estará lá, porque lá quem vai brilhar é o sol da justiça, é o próprio Senhor Jesus. Então, a Nova Jerusalém, veja, ele diz aqui, o Senhor será a nossa luz. O Senhor será a nossa luz. E quantos não estão dispostos mais a trocarem esses privilégios que nós temos, porém a obrigação do Estado fornecer, pelos que Deus tem preparado para nós, que nem sequer subiu ao nosso coração. Mas muitos já não têm mais esta consideração. Veja, ele diz aqui também, interessante, ele diz, porém apenas os que aceitam o convite da estrela da manhã e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro poderão adentrar nesta cidade santa. Entendeu? Veja, tudo vai voltar à questão de aceitar o convite e purificar. Tá? Eu ia usar a palavra alvejar, de alvejante, mas ia ficar estranho. Então, que branqueio, antigamente falavam, colocavam para quarar, as mulheres colocavam as roupas para quarar, ou era num giral, ou num gramado. Então, aquelas roupas mais brancas, elas eram passadas em elementos de limpeza, de lavagem, e depois eles eram postos para descansar, quarar, num lugar ali onde, às vezes, até nem deixava bater a luz do sol, o sol diretamente, para que aquele branco não ficasse amarelado. As mulheres, não que as de hoje não sejam, mas se procurar entender, procure conversar com a mamãe, com a vovó. Você vai aprender. Eu conversei muito com a filha da minha mãe, então essas coisas eu fui aprendendo com ela, se bem que eu sou de um tempo que, cheguei nesse tempo quase, sou lá do final da década de 60, então eu vi alguma coisinha. Mas muita coisa que eu aprendi foi sentado conversando, vendo a minha mãe. Uma hora ela estava lavando uma roupa, outra hora ela estava lavando uma louça, outra hora ela estava fazendo um alimento, e eu ficava curioso perguntando, por que a senhora faz isso? Por que a senhora... Era um tempo que a gente ainda chamava, a mãe e o pai de senhor, de senhora, os mais velhos, os adultos, os professores. A gente não ia lá agredir o professor, a gente ia lá aprender e saber que era um parente, vamos dizer assim, era considerado como um parente de alta patente, os nossos professores. Era quase que um substituto do papai e da mamãe na escola. Então, a conversa com eles era bem curta. Hoje, não, hoje. Infelizmente, culpa de muitos pais, tá? Ninguém está aqui também para passar pano para seu ninguém, tem muito papai, muita mamãe, criando aí pequenos amãs dentro de casa. Vai lá na lição dos jovens, que nós falamos sobre isso. Estão criando pequenos amãs. Agora, foi dos jovens ou da Betel Dominical? Assista o que você puder. Tá? Você vai ver que muitos papais aí estão criando pequenos amãs. Eles vão crescer e achar que podem tudo, que mandem tudo e pode até pedir a cabeça dos outros, como foi o caso de Mardoqueu, de Esther e de todos os judeus. Tá bom? Tome cuidado, papai e mamãe, com o que você ensina dentro de casa. Tá? Então tudo vai voltar à questão do que? De aceitar o convite e de termos as nossas vestes lavadas. A brancura das nossas vestes, tá bem? A santificação das nossas vidas. Terceiro e último encerramento do livro, 3.1, o clamor do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito e a noiva dizem, vem, É o clamor pelo arrebatamento da igreja, pela manifestação triunfal de Cristo em glória e para restaurar Israel. Então aqui no caso, o Espírito e a noiva dizem, vem, estão chamando, vem. E veja que ele já prometeu que em 3 versículos neste capítulo, que ele vem cedo. Ele vem, pronto venho, cedo venho, presto venho, algumas versões mais antigas. Mas veja bem, aqui no caso até o próprio Espírito Santo e a igreja chama, ora vem Senhor Jesus, no caso Maranata. Mas aqui, não estou usando a questão do Maranata aqui no Apocalipse. Veja, o Espírito e a esposa dizem, vem. Eles clamam pelo arrebatamento.
clamo. E neste clamor nós podemos colocar também a natureza. Até a natureza ainda geme, porque ela sofreu no pecado de Adão. E ela sofre também por causa dos nossos pecados. Então, até a própria natureza ela vai se beneficiar com o arrebatamento da igreja e com a restauração no milênio. Ela vai se beneficiar. Ela também vai ser atendida dentro deste clamor. Então, em glória para restaurar Israel, por meio do Espírito Santo, a igreja está se preparando para este grande dia. Tá? Nós falamos na aula dos jovens sobre o preparo. Daniel se preparou, é o primeiro tópico da lição 13. Então você vai ver que tudo precisa de um preparo, nada é feito de qualquer maneira. Nós precisamos nos preparar, tá bem? E como é que nós estamos nos preparando? Brincando de sermos crentes? Ah, irmão, mas tem um monte de coisa voltada lá para nós na igreja. Mas espera aí, está havendo, eu vejo isso desde quando me converti. Teve um tempo na cidade em que eu morei, em que havia uma reunião com um grande número de jovens. E lá eles eram totalmente crentes, totalmente pentecostais, totalmente tudo. Até que, e eu sempre dizia para um dos meus familiares, tomar cuidado, porque estava havendo excessos, brincadeiras, isto, aquilo, e coisas que não deviam acontecer, estavam aproveitando do horário para fazer determinadas coisas. E numa pancada só, foi quase 30 jovens disciplinados por causa daquele momento, daquele movimento. Aparentemente uma coisa boa, mas alguns, não digo todos, mas alguns, e até o meu parente, também se envolveu nisso. Então nós precisamos tomar cuidado que nem todo barulho de festa é de festa espiritual. Então, Moisés chama a atenção de Josué e diz, olha, não é de vencidos e nem de vencedores. Quando chegam lá, eles estão adorando ao bezerro, que infelizmente o substituto do líder, quando Moisés sai, ficava com o seu substituto e ele simplesmente caiu na conversa do povo e fez o que não devia. Precisamos tomar cuidado. Tá? Nem tudo que parece ser realmente um preparo e nem tudo que parece ser de Deus e nem tudo que parece ser do Espírito Santo precisamos tomar cuidado. Tá? Ontem uma das minhas filhas disse assim, que comentou que nós precisamos buscar cada vez mais o dom de discernir espíritos, e é uma baita realidade, é uma grande realidade, o dom de discernir espíritos, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, tá bom? Então, 3.2, o juízo sobre quem alterar a profecia, e são muitos, e há até um grande nome, um dito grande pastor, que está solicitando, e alguns, mas esses não são irrelevantes, artistas, esse tipo de... essas classes são irrelevantes. O duro é quando alguns ditos pastores, líderes, nomes relevantes dentro da igreja, agora passam a propor a reforma da Bíblia. Porque a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Veja, juízo para quem alterar a profecia. Veja, a profecia. Porque as palavras do Apocalipse são absolutamente verdadeiras. Eu gostaria de abrir esse leque e sairmos e não falarmos só do último livro, mas dos 66 livros. Dos 66 livros que nos profetizam, tá? Que enfatizam a respeito do assunto que nós estamos tratando. Então, toda ela é inspirada, é o que Paulo diz a Timóteo. Tá bem? No caso, agora em voga, estamos falando do Apocalipse. Mas eu gostaria de pedir permissão tanto ao escritor, quanto a Deus, quanto aos senhores, e senhoras e senhoritas que nos ouvem, que nos lembremos que não é só temer ou respeitar, no caso de temor, o Apocalipse, mas todos, do Gênesis ao Apocalipse. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, ou toda a Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, corrigir, redarguir, tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado, não é um livro, um versículo, não, tá? Nós não somos aquele povo que bate na porta, não. Então nós temos por relevante tanto o texto quanto o seu contexto. Tá? Isso de toda a Escritura. Tá bem? Então vejam, tirar
acrescentar ou tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia. Todos os que não levarem a sério as advertências ou os conselhos do Apocalipse sofrerão prejuízos eternos. Agora, outra palavra importantíssima dentro da escatologia, a eternidade. Tá? Muitas pessoas usam a palavra eterno ou eternamente de uma maneira equivocada. Aqui ela está dizendo que não vai haver fim o juízo ou o prejuízo que nós teremos acrescentando ou diminuindo do livro do Apocalipse. Agora eu vou abrir o leque novamente. E de toda a Escritura. Veja que não haverá fim, será eterno, tá bem? O que vem a eternidade? Não tem começo e não tem fim, a questão de Deus. Tá? Na Santíssima Trindade são eternos no sentido absoluto. Agora, os anjos, arcanjos, serafins, diabos, aqueles que foram arrastados aqui para baixo, para a terra, na rebelião de Satanás, esses são imortais. O homem tem a parte imortal, que é a alma, o psique, que é o que vai viver a eternidade, tanto no inferno quanto no céu. Tá bem? Não é que ele vai viver concomitantemente nos dois lugares, não. Ou vai para perdição eterna, vergonha eterna, ou vai para o gozo e alegria eterna. Tá bem? Então, a eternidade, no caso de Deus, não tem princípio, não tem fim. Então, fora de Deus, fora da Santíssima Trindade, esta observação ela não existe nos demais, porque os outros todos são criaturas de Deus. Como criaturas tiveram um princípio. Ainda que seja longínquo o seu princípio, mas tiveram um princípio. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles foram criados. Então eles são imortais. Tá bem? A nossa parte imortal se chama alma. Como tricotomistas, corpo, alma e espírito. Tá bem? Então esse aqui, a alma, o psique, é o que vai estar diante de Deus para receber tanto o bem quanto o mal das nossas obras, como está aqui, diz o galardão, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, essa é a parte. Tá? Qualquer coisa escreva aí na observação e se nós conseguirmos, nós vamos exemplificar. Veja, quando eu falo de responder, nós vamos responder perguntas relevantes. Tá? Esse negócio de Adão tinha ou não tinha umbigo, se perguntavam na faculdade, lá na década de 90, de 1990, tinha um aluno que gostava de falar isso. Onde que é o inferno literalmente? Não existe isso, não existe aquilo. Irmãos, nós não vamos voltar a rudimentos. Perguntas relevantes que podem comprometer a tua salvação ou não, obviamente nós vamos responder calmamente, educadamente. Tá bem? Mas não vamos entrar em contendas, como disse o apóstolo, nós não vamos entrar nessas que não trazem nenhum tipo de crescimento para a nossa vida espiritual e nem também para a escola. Tá? Nos desculpe. Tá bom? Mas nós não vamos cair na pilha, não vamos entrar em determinadas coisas, perguntas capciosas, perguntas, tá? E às vezes, outra coisa, não existe pergunta ou observação irrelevante. Não, todas são importantes. Veja, assim como eu não me coloco aqui como o dono da verdade, eu não posso dizer que o que você pensa está errado. É a sua forma de pensar. Se estiver errado, de quem é o problema? Se estiver errado, quem vai ter que te convencer é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós vamos colocar aqui o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que está contido nas Escrituras. Agora, te convencer vai ser difícil. Eu não consigo. Eu até hoje, existem aí, no meu tempo, quando nós começamos, existiam pregadores que tinham até uma caderneta. Talvez ele pensava em levar para Deus e falar, ganhei tantas almas. Aí ele ia ter a triste resposta de que quem ganhou as almas não foi ele, quem ganhou as almas foi Jesus. Ora, nós somos só instrumentos, ferramentas e privilegiados. Porque Paulo disse, a mim me é imposta esta obrigação. Qual a obrigação? De pregar o Evangelho. Ele dizia, ai de mim se eu não pregar. Mas tem alguns aí que estão fazendo até uma listinha, achando que realmente são eles que ganham almas para Jesus. Queridinho, queridão,
minha irmã, meu irmão, quem ganha almas é Jesus. Quem convenceu o pecador a levantar a mão quando você e eu estávamos pregando foi o Espírito Santo. E a palavra que nós pregamos e foi eficaz no coração do pecador, quem nos deu foi Deus. Então, querido, meu irmão, minha irmã, nós não fizemos nada. Tudo foi Deus. Tá? Guarde a sua caderneta, guarde aí o seu bloquinho de anotações, pare com isso. E quem ganhou, diga sempre assim, Deus tem feito maravilhas através do meu ministério. Aí sim, que também não é meu. O ministério quem me deu foi Deus. Tá bom? Sempre lembre-se disso. Tá? Esquece, guarda lá, talvez para você. Você pode até servir, mas fica lá, eu esse ano ganhei 500 almas. A Bíblia não diz quem ganhou 100 almas é sábio. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Não diz o número das almas. Tá bom? E outra, ter o livrinho ali só para ficar falando toda hora que fez, que não fez, que desfez? Desculpa. Último tópico, 3.3, encerramento. A conclusão dessa gloriosa profecia vem com a garantia do Senhor, testificando todas estas coisas e frisando, certamente cedo veio. Tá bem? Isso está no versículo 20, como eu disse lá no início da aula. Ele virá arrebatar a igreja. Nós não podemos duvidar ou não reconhecer os tais sinais, tá bom? Mas também temos que tomar cuidado. Hoje, qualquer coisa, Jesus está voltando, como eu disse, Jesus está voltando desde o dia que ele foi assunto aos céus. Tá? Agora, tudo que acontece, aparecem esses pregadores apocalípticos, esses sensacionalistas, e ficam, Jesus está voltando. Lógico que Jesus está voltando, meus irmãos. E nós devemos nos preparar quando o sol estiver claro, quente, gostoso, 35 graus, 30 graus, tranquilo. E devemos nos preparar quando a temperatura está abaixo de zero. Ou quando a temperatura está acima dos 50 graus centígrados. Olha, alguns só se lembram que Jesus está voltando quando acontece uma desgraça. Quando acontece algo, uma intempérie, sei lá. Aí sai todo mundo atrás. Aí fulano, Jesus vai voltar tal dia, tal hora, tal, aí ele está aí. Sabe por quê? Porque quando ninguém estiver esperando, aí ele vem, ele diz, virá como um ladrão. Ninguém espera a hora que o ladrão vai entrar dentro de casa. Ele se precaver antes. Tá bem? Então, o tempo tá bom para você, tá tranquilo? Céu de brigadeiro, tá sossegado? Se prepare, Jesus vai voltar. A situação tá ruim, tô chorando, nem consigo mais falar, agora eu só murmuro diante de Deus. Murmuro assim, não sai palavras da minha boca, não consigo nem falar. Se prepare. Jesus está voltando. Tá? E nós precisamos nos preocupar com os principais sinais que Jesus disse. Falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. E isso nós temos hoje em abundância. E ninguém está se preocupando com isso. Tá? É triste os acontecimentos climáticos? Sim. Sim, mas isso acontece desde o princípio. Mas irmão Maurício, os falsos também têm desde o princípio, mas Jesus Cristo disse que um dia cresceria o joio e o trigo. E em algumas fases o joio está ficando maior do que o trigo. Porque são tantos e tanta gente seguindo esse tipo de ensinamento, esse tipo de pregação, que está causando um certo desconforto, uma certa preocupação naqueles que tentam se manter, lembra, no trio, no caminho apertado, como eu já disse. Então veja, ele diz que ele vem cedo, que ele vem rápido, que ele está próxima, é iminente sua vinda, a sua volta, e nós devemos nos preocupar com isso. Não podemos duvidar e reconhecer os tais sinais. Tá? Então, preste atenção em todos os sinais, não em só aquele. Por isso que eu disse no início que quem não lê tem que acreditar em tudo que se fala para ele. Como é que eu vou reconhecer um determinado sinal, uma determinada coisa, se eu não sei o que é isto, se eu nunca li nada sobre isto, se eu nunca aprendi nada sobre isto? Aí eu tenho que ficar ouvindo aí, às vezes coisas boas e às vezes lorotas. A maioria das vezes, o espaço maior é dado aos contadores de lorotas, de conversa. Paulo diz de paroleiros. Né? Então, da palavra sadia, parola, conversa, um debate, mas tem o paroleiro, que é aquele falador, né? O falador. Então vejam, por fim, o último versículo contém a ministração da poderosa graça de nosso Senhor.
sobre nós. Versículo 21. O desejo do Senhor é que experimentemos desde agora e para sempre o seu favor imerecido e a plena comunhão com Ele. Então, é encerrado o livro com uma bênção, com o que nós chamamos de bênção apostólica, ou você tem a bênção sacerdotal, e aqui tem a bênção no fim do livro do Apocalipse, a graça do Senhor. Então, ele quer que nós vivamos esta graça, esta dádiva, este favor, este presente, cujo principal do tempo presente, o presente, é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, esta é a graça que nós devemos viver, um favor imerecido, e também, através deste ato sacrificial, Jesus restaura a nossa comunhão com Deus, que estava quebrada por causa do pecado. Tá bem? Então, que Deus nos abençoe. Eu agradeço a Deus por podermos chegar até a 13ª lição, a derradeira lição, a última lição do terceiro trimestre, avisos e promessas finais. Tomemos cuidado, porque Deus não nos está falando, aqui o escritor aos Hebreus disse assim, falou pelos profetas aos nossos pais, mas nos últimos dias ele tem falado pelo Filho. Então veja, ninguém vai poder se dar por excluído, por usar desculpas, porque o próprio Filho é quem está falando conosco nos últimos dias e hoje através do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo trimestre, se assim Deus nos permitir. Amém.